nós, consumidores, pagaremos só esse ano 20 bilhões de reais em encargos e subsídios na conta de energia elétrica. BNDES eleva juros para financiar energia limpa. Usina de Jirau corre o risco de paralisar suas operações por falta de pagamento das distribuidoras. Campo Grande ganhará sua primeira indústria de LEDs. Bom dia, eletricista! Segunda-feira, 12 de setembro. Você acabou de ouvir os destaques do Papo de Eletricista matinal de hoje. Eu sou Bruno Eletricista e nesta edição eu apresento as notícias mais relevantes que foram publicadas na sexta, no sábado e no domingo passado e que são relacionadas ao setor elétrico. Seja bem-vindo ao nosso podcast matinal que está começando agora. O inventor João Alfredo Dresch, de Lajeados, no Rio Grande do Sul, tornou-se conhecido nacionalmente por ter construído de forma artesanal o Jade 1, um mini carro elétrico. Agora, sua intenção é fabricar em larga escala o Jade 2, modelo aperfeiçoado por ele, ainda em fase de concepção. Para contribuir com essa iniciativa, a Universidade de Passo Fundo assinou um contrato de cooperação com a empresa de João Alfredo. A assinatura ocorreu na noite de quinta-feira, durante a programação da Semana Acadêmica da Faculdade de Engenharia e Arquitetura. O trabalho será realizado por meio do Parque Científico e Tecnológico UPF Planalto Médio, que funciona como elemento agregador entre o ambiente acadêmico e a empresa Jade. De acordo com o coordenador Charles Israel, a prioridade é terminar o Jade 2 e, a partir desse resultado, buscar melhorias. O Jade 2 possui 2,45 metros de comprimento e 1,15 m de largura, tamanho que para João Alfredo proporciona conforto e é adequado ao uso de pessoas com deficiência. O modelo será equipado com 6 baterias e lhe darão uma autonomia para percorrer até 150 km. A paróquia São José da Lagoa, no Rio de Janeiro, está entrando na era da sustentabilidade, como a primeira no Brasil a gerar a sua própria energia. Ela montou um sistema batizado de igreja solar, com 56 módulos fotovoltaicos instalados no telhado, em formato de cruz, responsáveis pela geração de 1.700 kWh mês. A produção hoje supre 40% do consumo do templo e promove uma economia que pode chegar a R$20 mil por ano. Segundo o padre Omar Raposo, pároco da igreja, a iniciativa vai ao encontro do pedido do Papa Francisco, que ano passado lançou a encíclica verde, chamando a atenção para a produção de energia menos poluente e mais eficiente. O projeto, fruto de uma parceria da Arquidiocese do Rio com a Furnas, Casa Leve e Instituto E, conta com um aplicativo que informa a quantidade de energia gerada. Os módulos fotovoltaicos da Igreja São José podem ser vistos do Cristo Redentor no alto do Corcovado. Após o rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, os rejeitos de minério da Samargo atingiram o Rio Carmo, afluente do Rio Doce, e a correnteza de lama percorreu 35 cidades, provocando mortandade de peixes e interrupção no abastecimento de diversos municípios mineiros e capixabas. 10 meses depois do desastre ambiental, as autoridades tentam evitar que os transtornos e danos se repitam. Após monitoramento do IBAMA, ficou constatado que a maior parte do volume de rejeitos despejados na natureza ainda se encontram entre o distrito de Bento Rodrigues e a barragem da usina hidrelétrica de Candonga, e durante o próximo período chuvoso, esse volume pode se movimentar e voltar a descer pela calha do Rio Doce. Segundo o superintendente do IBAMA em Minas Gerais, Marcelo Belisário, desde o rompimento da barragem em novembro de 2015 até a construção de um dique de contenção dos rejeitos em fevereiro de 2016, foram despejados cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério na natureza. Desse total, mais de 70% ainda permanecem no trecho até a barragem da usina e pode se movimentar quando iniciar o período chuvoso. Ainda segundo o superintendente, é um cenário mais pessimista, a questão de afetar a estabilidade da barragem de Candonga, mas ele não pode ser descartado. Por isso, diversas ações estão sendo tomadas atendendo princípios de precaução e prevenção. A guerra maior está sendo lutada de Candonga para cima, que é para estabilizar o evento nesta região. Mesmo que essas ações consigam conter os rejeitos no trecho até a usina, o superintendente explica que é certo que a turbidez do Rio Doce irá aumentar novamente durante o período das chuvas, cuja previsão é de ter um volume 30% maior que no ano passado.
Um decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e uma resolução da Secretaria Estadual de Fazenda, publicados na sexta-feira no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, regulamentaram a redução da alíquota de ICMS sobre energia elétrica para os avicultores do estado de 17% para 2%. Para ter direito ao benefício, o produtor deverá se inscrever no cadastro de avicultores de corte no portal do ICMS Transparente. Neste cadastro, o produtor deverá informar cada unidade consumidora de energia elétrica em sua propriedade, indicar a unidade que será destinada exclusivamente à avicultura de corte, apontar o nome da empresa a qual se destinará a sua produção e também a quantidade de galpões e a capacidade do alojamento. Deverá fazer também uma declaração que exerce a atividade. Em Mato Grosso do Sul, segundo dados de 2014 do IBGE, possui um rebanho de 25,3 milhões de galináceos. Conforme cálculos da Associação dos Integradores da Avicultura de Mato Grosso do Sul, o estado tem entre 500 e 600 produtores e cerca de 1.100 granjas. A implementação da redução da alíquota de ICMS para energia elétrica era uma das principais reivindicações do setor, já que ela representa aproximadamente 20% dos custos de produção das granjas. O grupo espanhol Solar Distribuição e Transmissão S.A. instalará na cidade de Campo Grande sua primeira indústria de produção de luminárias de LED para vias públicas, além da fabricação de semáforos e postes de iluminação alimentados por módulos fotovoltaicos. A Solar estima um investimento de 20 milhões de reais para a construção da planta industrial, com a implantação de uma moderna linha de montagem totalmente robotizada para inserção, soldagem e inspeção dos micro-LEDs nos módulos, além da fabricação dos drivers e dispositivos de proteção de surto. A planta, em seu primeiro ano, poderá produzir cerca de 100 mil luminárias por mês, resultando em uma receita de arrecadação de 6,8 milhões de reais em ICMS ao estado do Mato Grosso do Sul, além da geração de mais de 200 postos de trabalhos direto. Essa conquista é resultado de uma parceria firmada através do termo de intenções com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, a fim de contribuir com o aumento do desenvolvimento socioeconômico de todo o estado e região. O diretor-presidente da EDP Brasil, Miguel Setas, foi reconhecido como um dos 3 melhores CEOs do setor elétrico na América Latina pelo ranking de uma revista que lista as mais bem avaliadas atuações corporativas na área de relações com investidores. A empresa, que atua nos segmentos de geração, distribuição, comercialização e soluções de energia elétrica, foi destaque na edição 2016 da votação. O grupo aparece em 6 das 7 categorias do especial e contou com a participação de 580 investidores, 354 analistas de mercados em 16 setores distintos. A gestora executiva de relações com investidores, Marília Nogueira, também foi destaque entre os melhores executivos da área. O time de relacionamento com investidores da companhia foi selecionado como o segundo mais competente, juntamente com o canal de relacionamento com os investidores. Em 2015, a EDP celebrou 20 anos de presença no Brasil e uma década da abertura de capital na BMF Bovespa, apresentando resultados sólidos aos seus acionistas. Pela primeira vez em sua história, a companhia alcançou um EBITDA superior a 3 bilhões de reais e lucro acima de 1 bilhão de reais. As ações do grupo registraram alta de mais de 24% nos 12 meses até setembro. A usina de Jirau, quarta maior hidrelétrica do Brasil, corre o risco de paralisar suas operações ou até mesmo suspender a continuidade de suas obras por conta de um calote que levou das distribuidoras de energia. O problema de Jirau foi detalhado pela concessionária Energia Sustentável do Brasil em carta enviada na semana passada à ANEEL. No documento entregue ao diretor-geral da ANEEL, Romeu Rufino, o diretor-presidente da ESBR, Victor Paranhos, detalha a incapacidade da empresa em honrar seus compromissos financeiros e diz que a situação atual chegou ao limite por causa do calote dado pelas distribuidoras, uma dívida que até agosto chegava a 35 milhões de reais. A SBR afirma que há meses tenta sensibilizar a agência sobre a dívida e a situação das suas contas, mas a ANEEL permanece inerte e reiterado silêncio, sem apontar saídas definitivas para o caso. Em construção, no Rio Madeira, a 120 quilômetros de Porto Velho, em Rondônia, a usina de Jirau tem previsão de concluir a instalação de suas 50 turbinas até o final deste ano. A estrutura, que tem capacidade de gerar 3.750 megawatts de energia, o suficiente para atender mais de 10 milhões de residências. Até o mês passado, 45 turbinas já estavam em operação.
O BNDES, maior financiador de energias renováveis do mundo, está revendo a sua estratégia para o setor e deverá transferir mais empréstimos aos bancos privados em um movimento que provavelmente encarecerá os custos de financiamento. O BNDES continuará financiando projetos de energias renováveis e agora está procurando dividir uma fatia maior do risco com outros bancos, segundo a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica. O plano deverá ser incluído na nova política operacional do banco, será divulgada dia 13 de setembro. O BNDES sinalizou sua intenção pela primeira vez em uma conferência realizada na semana passada no Rio de Janeiro. Os detalhes ainda são escassos, mas o plano pode envolver a criação de fundos com bancos locais para desenvolver um mercado de debênture e ajudar a financiar projetos. O crescimento do setor eólico ajudou o BNDES a se tornar o maior credor do segmento de energias renováveis do mundo, financiando 70% dos investimentos para a construção de projetos no país. O banco emprestou 2,18 bilhões de reais para projetos eólicos nos 6 primeiros meses do ano, 30% a mais que o mesmo período do ano passado. O BNDES busca reduzir a dependência do setor em relação ao seu financiamento barato em meio a uma crise fiscal histórica que eliminou a liquidez dos bancos comerciais. Os brasileiros vão pagar, só esse ano, cerca de 20 bilhões de reais em encargos e subsídios do sistema elétrico que incidem sobre as contas de energia. Os recursos arrecadados vão servir para financiar ações como o programa Luz para Todos e a tarifa social, que dá descontos para consumidores de baixa renda, mas também sustentam incentivos a agricultores que pagam mais barato pela energia usada na irrigação e incentivos a investimentos em fontes de energias que já são competitivas. Dados da ANEEL mostram que os encargos e subsídios respondem por cerca de 16% do valor da conta de energia. É quase o mesmo que nós, consumidores, pagamos pelo serviço prestado pelas distribuidoras, no valor de 17%, que levam a eletricidade até as nossas casas, lojas e indústrias. Para o diretor-geral da ANEEL, Romeu Rufino, o consumidor paga por subsídios desnecessários e que precisam ser revistos. Romeu defende que programas e políticas públicas do governo no setor elétrico, como a tarifa social e o desconto para irrigação, sejam pagos com recursos do orçamento da União, ou seja, dividido com todos os contribuintes e não só pelos consumidores de energia. Até o final do ano, o governo deve apresentar uma proposta de revisão dos subsídios e encargos embutidos na conta de energia. A mudança, no entanto, não depende só da boa vontade do governo. Como foram criados por lei, os subsídios precisam ser alterados pelo Congresso Nacional. Essas são as notícias mais relevantes do final de semana. Se você gostou do programa de hoje, deixe o seu comentário e compartilhe ele nas suas redes sociais. Ajude-nos a disseminar esse conteúdo para os demais profissionais do nosso setor. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia de trabalho e uma excelente semana. Aquele abraço e eu volto amanhã de manhã.